Bíblia. E quem tiver a Bíblia mais disponível e puder abrir o microfone e fazer a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo de 1 a 11. Então, o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo de 1 a 11. Então, quem tiver com a Bíblia na mão... Certo dia, Jesus estava à beira do lago de Genesaré, e a multidão se comprimia ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Ele viu 2 barcos à beira do lago. Os pescadores tinham descido e lavavam as redes. Subiu um dos barcos, o de Simão, e pediu que se afastasse um pouco da terra. Então, sentou-se e do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança mais para o fundo, e ali lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada, mas pela tua palavra lançarei as redes. Agindo assim, pegaram tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Fizeram sinal aos companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram os 2 barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: afasta de mim, Senhor, porque sou um pecador. Ele e todos os que estavam com ele ficaram espantados com a quantidade de peixes que tinham pescado. O mesmo ocorreu a Tiago e João, filho de Zebedeu e sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenhas medo. De agora em diante serás pescador de homens. Eles levaram os barcos para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Muito bem. Esse texto do Evangelho ele é bastante conhecido da gente, e cada vez que eu faço a leitura e reflexão dele, ele traz uma mensagem nova, né? A beleza da palavra de Deus é isso, né? Que essa palavra ela é viva, é uma palavra viva, e ela precisa se fazer presente na nossa vida e se fazer transformador da nossa vida, das nossas ações. E nesse texto do Evangelho, tem 3 coisas que me chamam a atenção para esse nosso momento. Primeiro, é que Jesus ele disse a Simão: não tenha medo, de hoje em diante você será pescador de homens. Né? E se ele disse para Simão, e ele fala para nós, né? Que nós, enquanto missão de batizados que somos, nós temos essa missão de sermos pescadores de homens. E que nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos ter medo de enfrentar aquilo que nos é proposto. Nós não precisamos ter medo de fazer aquilo que Jesus nos propõe, né? Que é ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Que nós sejamos pescadores de homens, pescadores de famílias, pescadores de casais, né? A segunda situação aqui é que, dando a vida a pescaria de Pedro sendo um fracasso, Jesus ele determina: avance para águas mais profundas. Né? Cada tradução talvez tenha um termo diferente, mas isso que Jesus pede para Simão, avance para águas mais profundas, ele acaba pedindo para nós também. Né? Às vezes a gente passa a noite inteira pescando, a gente faz encontro, a gente faz formação, não aparece ninguém. Às vezes a gente vai atrás das famílias, as famílias não recebem. Às vezes a gente programa um encontro para 100 pessoas, aparece 5. Às vezes a gente passa a noite inteira pescando e não pesca nada. Né? Acho que aí para vocês não acontece, acho que só acontece aqui em Palmas, né?
aí na diocese de vocês não acontece. Só aqui em Palmas que acontece, a gente fazer um negócio grande e vir uma meia dúzia de pessoas, né? A gente joga a rede, um monte, e a rede vem com 1, 2 peixes, isso quando vem, né? Aí não acontece. E aí, o que Jesus fala para nós? Avance para águas mais profundas. Então, quando nós nos propomos a mudar a nossa forma de fazer pastoral, quando nós nos propomos a trazer situações que nos desafiam, situações novas, né? Metodologias que já funcionam em outros lugares e que às vezes só falta um conhecimento, uma boa vontade, só falta um ir atrás, né? É Jesus nos pedindo, avance para águas mais profundas. E qual que é a nossa resposta quando Jesus nos fala isso, avance para águas mais profundas? Nós respondemos que nem Pedro. Nós tentamos a noite inteira e não pescamos nada. Nós estamos aí há anos rimando com a pastoral familiar e nós não pescamos nada. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Então, quando nós estamos aqui nos propondo a avançar para águas mais profundas, na verdade, nós estamos respondendo em atenção à palavra de Jesus. Não é pela minha vontade, não é porque eu descobri a roda, eu descobri uma coisa extremamente nova e que eu inventei aqui, eu meditei, escrevi, falei, não, isso aqui vai funcionar para todos nós. Não, é porque Jesus, em atenção à palavra de Jesus, que nós avançamos para águas mais profundas. E lá no Evangelho, Jesus fala sua palavra a Pedro, aos discípulos, e hoje Jesus nos fala através da sua igreja, através do magistério, né? Através do Papa, dos bispos. Então, quando nós nos propomos, dentro aqui desse contexto de formação de casais que buscam o sacramento do matrimônio, quando nós nos propomos a avançar a águas mais profundas, nós estamos atendendo a um apelo da igreja, que fala em nome de Jesus. E como que a igreja nos fala, né, através do magistério? A gente pode perceber essa preocupação e essa atenção da igreja na preparação dos casais para o sacramento do matrimônio, de uma forma muito clara, já há muito tempo, mas ela permanece, inclusive, com a publicação deste documento, né? Este documento, do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, foi publicado em junho do ano passado. E esse documento, ele se chama Itinerários Catecumenais para a Vida Matrimonial, Orientações Pastorais para as Igrejas Particulares. Então, já há algum tempo, a igreja vem propondo o aprofundamento na preparação dos casais que buscam o sacramento do matrimônio. E após tanta busca, tanto apelo do Papa Francisco, ele pediu para que o dicastério formasse um documento que orientasse as igrejas particulares na formação para o matrimônio. Esse documento é um documento belíssimo, é um documento muito rico, é o que há de mais recente no tratamento da formação para o sacramento do matrimônio. E ele faz, como o próprio nome diz, ele trabalha um itinerário da formação, desde a idade mais tenra até os casais recém-casados. E o prefácio desse documento é do Papa Francisco, tá? E uma das frases desse prefácio que o Papa Francisco nos coloca é a seguinte: é um dever de justiça da Igreja-mãe dedicar tempo e energia à preparação daqueles que o Senhor chama para uma missão tão grande como a família.
Então, quando nós nos propomos a trabalhar com isso, não é porque a gente é bonzinho, não é porque, como eu sou bom, que eu estou formando novas famílias, como me satisfaz fazer isso, etc, etc. Não. Na verdade, a gente está cumprindo um dever de justiça, né? Então, nós temos um dever de fazer isso. A igreja, mãe, ela tem um dever de dedicar tempo e energia na preparação para as famílias. Então, o que a gente considera como dedicar tempo e energia? A gente precisa necessariamente aprofundar essa preparação. A gente precisa entender que o sacramento do matrimônio ele é uma vocação. E como vocação, ele precisa de discernimento, né? E para ter um discernimento, você não consegue fazer um discernimento dos casais apenas apresentando 2 ou 3 temas no fim de semana, né? Para um discernimento dos casais, você não consegue, nas vésperas do casamento ali, falar, né, tratar de toda a beleza, de toda a riqueza que é o sacramento do matrimônio e a vida familiar. Então, se nós temos hoje uma sociedade, como eu comentei antes, em que os jovens não estão mais buscando o sacramento do matrimônio, né? Aqueles que buscam muitas vezes ou porque é moda, ou porque é tradição, ou porque sempre sonhou casar de branco, né? E muitos desses casamentos acabam sendo nulos na sua origem, pelos jovens não saberem o que estão fazendo, né? Vários deles, logo nos primeiros anos, já acabam nos primeiros problemas sendo separados. Então, se a gente tem essa realidade hoje, nós precisamos sim, nós temos um dever de dedicar tempo e energia nessa preparação. Então, é por isso que nós estamos aqui hoje, né? Nós estamos aqui para aprofundar nesse conhecimento, para que nós consigamos saber como dedicar esse tempo e energia na preparação para os casais que buscam o sacramento do matrimônio. Como que acontece hoje, né? Eu não sei se... Aí provavelmente não, mas aqui acontece assim, né? O jovem... Aqueles que buscam o sacramento do matrimônio, né? Vão lá, beleza, vamos casar, e daí vão lá, marcam a data, preparam um convite, né? Entregam um convite, arrumam festa, arrumam buffet, né? Vão comprar uma casa ou alugar, imobiliar a casa, e busca vestido, e busca festa, e busca banda, e busca um monte de coisa. E aí, faltando alguns dias algumas semanas para a data do casamento, ele vai lá na secretaria da paróquia, né, para marcar a data, e a secretaria da paróquia exige algumas documentações. E aí, de repente, ele para na Blitz. A secretária paroquial, ou o secretário paroquial, fala: cadê o certificado do encontro de noivos? E aí, o casal fala: o que é isso? Primeiro, né? O que é isso? Onde que eu consigo isso? Aí, aparece a PM. Né? Quem que é a PM? É a equipe de preparação para o matrimônio. Não é polícia militar, não. É preparação para o matrimônio. E o que a PM vai fazer? Vai correr atrás. Porque onde que é mais rápido, onde que é mais barato, onde que tem as palestras são mais divertidas, onde qual paróquia que consegue fazer nesse meio tempo, se dá para fazer online, se dá para fazer alguma coisa à distância, o que eu faço para conseguir esse bendito certificado que a secretária paroquial está me exigindo, né? E aí fica aquela correria, de vai lá, faz já não tem muito tempo, porque trabalha de manhã, de tarde, estuda de noite, e fim de semana tem que ir atrás das coisas do casamento, e aí fazem um cursinho meio rápido ali para ter o certificado porque a paróquia está exigindo. Então, hoje acontece assim, né? Não sei aí, mas aqui acontece muito disso ainda. E aí o que acontece? Acaba sendo apenas uma burocracia, né? A documentação, a burocracia paroquial exige esse certificado, e aí vem uma equipe que acaba preparando um cursinho rápido para poder atender a burocracia. Será que é esse o desejo da igreja?
Será que o desejo da igreja é criar burocracia para ser completada, etc., né? Será que dessa forma estamos preparando bem, com energia e com atenção, os casais para o matrimônio? Pode ter certeza que não. E a igreja, ela se preocupa com isso e ela nos propõe situações diferentes. E não é de hoje. Não é de hoje. Quem, de repente, está ouvindo na primeira vez esse assunto, pode falar, nossa, mas que novidade que a igreja está trazendo. Mas não é de hoje que a igreja traz essa proposta. Se a gente voltar na história, desde o Concílio Vaticano II, em que aconteceu entre 62 e 65, alguns documentos foram construídos nesse concílio. A partir dali, a partir desse documento Gaudium et Spes, que começou a promover a presença dos leigos na igreja, ele começou também a promover o matrimônio. Se me perguntar o que acontecia antes disso não tinha uma preocupação com a promoção do matrimônio, com a promoção da família, com preparação para o casamento, né? Talvez no máximo tinha uma conversa com o padre, alguma coisa assim, mas não se tinha essa preocupação. Inclusive porque, se a gente olhar dos anos 60 para cá, a família vem sendo intensamente atacada nas diversas formas. Então, talvez isso não era nenhum problema. Talvez era uma questão que o Concílio Vaticano II acabou abrindo, né, as janelas da igreja, abrindo assim para uma nova pastoral, para uma nova visão de igreja, né? A partir dali começou a olhar, bom, dentro dessa visão de igreja existem as famílias que estão tendo seus problemas, estão tendo problema de relacionamento, problema com o sacramento, e vamos começar a dar atenção a isso. Então, desde o Concílio Vaticano II, começou essa questão da preocupação com a preparação para o matrimônio. No ano de 1968, ocorreu a Conferência Episcopal Latino-Americana em Medellín, né, em que o Papa São Paulo VI, né, esteve presente nessa conferência, e aí a partir dela surgiu um documento, que é chamado Documento de Medellín. Apenas como curiosidade, nessa reunião do CELAM, em 1968, foi a primeira vez em que um Papa esteve na América, né? Então, São Paulo VI, ele cruzou o oceano e veio para a Colômbia, veio para a América. A primeira vez que um Papa esteve na América. E aí, nesse documento, em um dos seus itens, ele fala o seguinte: recomendações e sugestões particulares. A fim de que os sacramentos alimentem e fortaleçam a fé na situação atual da América Latina, aconselha seu estabelecimento, planificação e intensificação de uma pastoral sacramental comunitária, mediante preparações sérias, graduais e adequadas para o batismo, pais e padrinhos, confirmação, primeira Eucaristia e matrimônio. Então, esse documento de 1968, ou seja, há mais de 50 anos atrás, 55 anos, né, ele falava em preparação séria e gradual para os sacramentos. Para a primeira Eucaristia, nós temos aí a catequese, todas as paróquias têm a equipe de catequese, que prepara pelo menos 2 ou 3 anos as crianças para a Eucaristia. Para a confirmação, nós também temos uma preparação gradual, né? A confirmação, o crisma, tem pelo menos 2 anos dessa preparação. Para o batismo, até então, vinha sendo apenas os cursinhos de 2, 3 horas, né? Recentemente, a igreja está propondo um processo de itinerário de preparação de pais e padrinhos para o batismo também, né? Quem der uma olhada no site, na loja da Pastoral Familiar, vai ver algum material lá nesse sentido. E lá em 1968, ele já falava nessa preparação gradual para o matrimônio. Então, vocês percebem que essa preocupação já existe há mais de 50 anos. Né? E o que é uma preparação gradual? É uma preparação em etapas em que vai avançando gradualmente rumo ao seu objetivo, de preparar bem para o sacramento.
10 anos depois, em 78, a CNBB, atenta e respondendo a esse apelo da igreja, ela lança um documento chamado Orientações Pastorais sobre o Matrimônio. Então, vocês percebem que a CNBB ela foi quase que uma pioneira nesse sentido, né? Dentro desse avanço da igreja na preparação para o matrimônio, ele traz um documento sobre vários aspectos, inclusive sobre a preparação. Depois a gente vai tocar em num tema dele, tá? Em 1981, São João Paulo II lançou a exortação apostólica Familiares Consórcio, que todo agente pastoral, no mínimo, deve ter ouvido falar, se não estudado, né? Porque é importante esses documentos não apenas conhecer, mas estudar e saber o que ele nos traz, né? Em que lá pelas tantas ele coloca que a igreja deve promover melhores e mais intensos programas de preparação para o matrimônio. Então, se ele coloca numa exortação apostólica que a igreja, ou seja, todos nós, devemos promover melhores, né? Nós precisamos melhorar e mais intensos programas. Então, quando ele fala em intensos programas de preparação para o matrimônio, ali ele já está fazendo o apelo de que realmente seja dedicado intensamente energia para essa preparação para o matrimônio. E nos faz pensar, né? Será que a preparação que nós estamos propondo, elas são um intenso programa de preparação? Será que realmente a gente está preparando os casais efetivamente para o matrimônio? E aí, quando a gente fala em preparação para o matrimônio, a gente tem dúvida, né, do que a gente vai chamar. Curso de noivos, encontro de noivos, pastoral dos noivos, cursinho para o casamento, escola matrimonial. Cada paróquia ou cada diocese acaba tendo um nome, né? Mas o que nós vamos nominar essa preparação? Então, já lá na Familiares Consórcio e outros documentos posteriores, o magistério da igreja, ela trata não como curso, né? Porque quando a gente fala curso, a gente está falando de alguém ensinando alguém, né? A gente entende como curso um professor ensinando um aluno, em que o professor sabe tudo e o aluno não sabe nada, né? Então, não é isso que a gente está propondo. E segundo, quando a gente fala de noivos, curso de noivos, por exemplo, quando a gente fala de noivos, a gente acaba restringindo aqueles que, de uma certa forma, fizeram noivado, aquele noivado tradicional, né, que tá namorando, e noivado, como se fosse, agora o namoro virou sério, né, e não é isso, é também isso, mas nós estamos falando de todos os candidatos ao matrimônio, né, mais tarde a gente vai tocar de novo nesse assunto, mas o magistério da igreja, então, nesse sentido, nos coloca que essa preparação, ela pode ser chamada, deve ser chamada de catequese ou catecumenato pré-matrimonial. Então, aqui a gente está falando de sacramento do matrimônio. E quando a gente fala em catequese e catecumenato, a gente está falando de uma caminhada. Tá? E o documento da 79 da CNBB, aquele que a gente mostrou, né, que vai mostrar depois, ele fala em encontros de preparação para a vida matrimonial, EPVM. Então, esse termo a gente vai usar de novo mais para frente. Então, essa preparação, essa catequese, ela se dá através de encontros de preparação para a vida matrimonial. Avançando, nós temos em 83 a nova edição do Código de Direito Canônico, em que ela fala que os pastores de alma têm a obrigação de cuidar para que a própria comunidade eclesial preste assistência aos fiéis, para que o estado matrimonial se mantenha no espírito cristão e progrida na perfeição. Tá? Então, o Código de Direito Canônico fala aos pastores de alma, aos bispos, que eles têm obrigação de cuidar que a comunidade preste assistência aos fiéis. Então, como que o bispo ele transmite esse cuidado para a comunidade na assistência aos fiéis? Através da pastoral. No nosso caso, a pastoral familiar. Nós precisamos entender o que é a pastoral familiar. É claro que a gente está falando com pessoas que já são agentes, que já vivem a pastoral familiar,
Mas nós precisamos entender que a pastoral familiar nada mais é do que um braço do bispo dentro das situações das famílias. Né? Quando a gente fala em pastoral, vem da palavra pastor. Então, nosso pastor é o nosso bispo. E o bispo, logicamente, ele não consegue estar presente em todas as situações em que envolve sua igreja particular. Então, por isso, ele conta com as pastorais. E no nosso caso, né, para cuidar da comunidade eclesial, a pastoral familiar tem essa incumbência. Né? Mais para frente, a gente vai trazer mais situações a respeito disso. Então, avançando no tempo, em 1992, nós temos a 4ª Conferência Episcopal Latino-Americana, CELAM, em Santo Domingo. E que nesse documento, ele fala que é necessário fazer da pastoral familiar uma prioridade básica, sentida, real e atuante. Então, é a igreja falando em que a pastoral familiar precisa ser uma prioridade dentro das comunidades. Então, acontece, aí não acontece, só aqui que acontece isso, né? Em que muitas vezes falam, a pastoral familiar é mais uma pastoral. Ela está concorrendo com o ECC, está concorrendo com equipe de Nossa Senhora, está concorrendo com outras pastorais. Nada disso. A pastoral familiar, ela é uma prioridade. Ela precisa ser uma prioridade básica, sentida, real e atuante. Ela não pode estar limitada nas paredes de uma salinha fazendo reuniões periódicas. Né? Ela não pode estar limitada a, de repente, momentos de reflexão, momentos de espiritualidade. Ela precisa disso para que ela seja ampliada, para que ela seja atuante na comunidade, né? Para que ela seja representante dos bispos nas situações em que as famílias necessitam. E dentro desse contexto que eu falei agora, ele fala que a preparação para o matrimônio é uma das missões da pastoral familiar. E nesse mesmo documento ele fala que a pastoral familiar é de cuidar, perceba esse verbo aqui, cuidar da formação dos futuros esposos e acompanhamento dos cônjuges, sobretudo nos primeiros anos de sua vida matrimonial. Então, aqui, quando ele fala que a pastoral familiar é de cuidar da formação, não necessariamente fala que a pastoral familiar precisa fazer essa formação para todos os futuros esposos. A pastoral familiar, ela tem essa incumbência, essa incumbência de cuidar dessa formação, mas ela pode e deve contar com outros organismos dentro da sua comunidade. Né? Você pode você pode inserir, por exemplo, casais do ECC, por exemplo, casais de equipes de Nossa Senhora, pessoas da apostolado da oração, enfim, tantas pastorais e movimentos que tem na comunidade, podem e devem ser inseridas nessa formação dos futuros esposos, com o cuidado da pastoral familiar. Então, tem muitas situações em que, quando a gente apresenta essa proposta, fala assim, mas a minha pastoral não tem agente suficiente para atender. Né? Por isso que a gente faz aqueles encontros fim de semana, com 5 casais, a gente consegue juntar 40 dentro de uma sala e consegue formar todo mundo. Né? Então, quando se coloca essa dificuldade, precisa ser entendido que, não, a pastoral familiar não tem que fazer necessariamente ela. É claro que ela toma a frente, é claro que, principalmente nas fases iniciais, é a pastoral familiar que acaba tendo essa organização, mas é importante inserir e incluir casais e pessoas de outras pastorais e movimentos nesse serviço. Catecismo da Igreja Católica. Eu estou com uma cópia dele aqui. 1992, lá no parágrafo 1632, ele fala que é de primordial importância a preparação para o matrimônio. Então, essa palavra primordial importância, dentro de uma comunidade, ela precisa ser tratada com essa primordial importância. Se um dia, de repente, acabar 90%
agente pastoral da comunidade, de fiéis leigos, né, vão ter que acabar com vários serviços que a igreja propõe. De primordial importância, aquela que precisaria ser mantida, é a preparação para o matrimônio. O catecismo nos diz isso, né, que nós precisamos dar essa atenção, dar essa importância que essa preparação exige. E em atenção a isso, em 96, a igreja, o Conselho Pontifício para a Família lança um documento, Preparação para o Sacramento do Matrimônio. Então, já em 96, a Santa Sé já lança esse documento orientando essa preparação. E nesse documento já traz, desde que, na verdade, vem desde a Familiares Consórcios citando, né, mas aqui traz com mais clareza, as 3 etapas dessa preparação. Que quem é agente de pastoral, já com certeza já ouviu falar, principalmente os do setor pré-matrimônio, nessas 3 etapas de preparação. Preparação remota, preparação próxima e preparação imediata. Né? Em 2004, a CNBB lança o Diretório da Pastoral Familiar. Tenho aqui uma via dele também, tá? Diretório da Pastoral Familiar. E nesse diretório também nos traz essa urgência, essa necessidade da preparação para o matrimônio. Pois bem, 2013 nós tivemos a eleição do Papa Francisco, né? A eleição do Papa Francisco, em que ele muito sabiamente dedica ainda mais o seu pontificado, que São João Paulo II trouxe uma contribuição enorme para as famílias, né? Tanto que São João Paulo II ele é conhecido como o Papa das Famílias, e o Papa Francisco vem para somar isso, né? E ele observa que as famílias elas precisam de uma dedicação maior pela igreja. E por isso ele convocou 2 sínodos, né, 2013, 2014, 2015, o sínodo dos bispos, 2 sínodos para falar sobre a família, e a partir dele veio então a exortação apostólica Amoris Laetitia, em 2016. E a preocupação do Papa também com relação à preparação para o matrimônio. Ele sempre teve essa preocupação, tanto que desembocou nesse documento em que eu citei anteriormente, que depois vou citar de novo, que são os itinerários catecumenais para a vida matrimonial. Eu vou passar um videozinho agora, eu leio um vídeo curto, do Papa falando a respeito da preparação para o matrimônio. O que ele entende de preparação para o matrimônio? E o que ele pensa a respeito disso? Esse vídeo é de 2018, tá? Só um pouquinho que eu acho que tem alguém entrando na formação. Thelma Crispim, seja bem-vinda. Bom, então, dando sequência aqui, eu vou passar esse vídeo rapidinho para mostrar o que o Papa falava a respeito da preparação para o matrimônio. Se vocês não estiverem conseguindo ouvir, porque, né, por algum motivo, depois vocês me avisam, eu posso passar de novo, tá? Prima di ricevere il sacramento del matrimonio ci vuole una accurata preparazione. Direi un catecumenato, perché si gioca tutta la vita nell'amore e con l'amore non si gioca. Non si può dire preparazione al matrimonio a 3 o 4 conferenze date in parrocchia. No, questa non è preparazione, questo è finta di preparazione e la responsabilità di chi fa questo cade su di lui, sul parroco, sul vescovo che permette queste cose. La preparazione deve essere matura e ci vuole tempo. Non è un atto formale, è un sacramento, ma si deve preparare con un vero catecumenato.
Gente, só para ter um feedback aqui, vocês conseguiram entender o que o Papa Francisco nos falou nesse minuto e pouco de vídeo? Pode abrir o microfone e falar um sim, só para eu perceber se vocês conseguiram entender. Sim, deu para entender. Perfeitamente. Mesmo o italiano, mas a linguagem é universal, não é mesmo, gente? O que acontece aqui também. Não foi difícil, né, entender. Vocês conseguiram ver a legenda? Deu sim. Entendi sim. Vocês conseguiram ver a legenda? Sim, deu sim, viu? Deu, né? Marisa Hollenberg, seja bem-vinda, bom dia. Mais pessoas entrando aí no nosso encontro. Mas essa fala do Papa Francisco, em determinado momento, pode até chocar a gente quando a gente está trabalhando com os cursos de noiva de fim de semana, né? O Papa falando que 4, 5 conferências, 3 ou 4 palestras na paróquia, não é uma preparação. Isso é fingir uma preparação. Forte, né? Assim, dentro da nossa história da pastoral familiar, nós trabalhamos com formação de noivos desde 2010, né? Minha esposa e eu, nós tínhamos a Ana Clara pequenininha, nós íamos nos cursos de noivo de fim de semana, nós começamos ali naquela cozinha, lanche, né? E aí eu toco e canto, começamos a cantar nos intervalos, e com o passar do tempo a gente começou também a fazer palestras, a preparar encontros. Nós organizamos alguns encontros, alguns cursos de noivos, né? E nós tínhamos era bem ativo isso, pelo menos umas 2 ou 3 vezes por ano, nós participávamos ativamente dos cursos de noivos. E aí, em 2016, 2017, nós éramos coordenadores do setor pré-matrimonial da nossa paróquia. E a nossa paróquia lá no Paraná, depois dos cursos de noivos, a gente fazia o encaminhamento dos noivos até o altar. Então, nós preparávamos a liturgia, nós preparávamos a liturgia, nós fazíamos o ensaio, na celebração a gente participava também, as entradas de padrinho, entrada de noivo, de mãe, aquela coisa toda, né? A gente cantava de vez em quando. E aí a gente recebia esses casais de noivo na nossa casa para fazer essa preparação da liturgia, né? E aí a gente sempre perguntava, olha, tem alguma coisa no curso que vocês ficaram com dúvida, que vocês de repente queiram aprofundar, né? De vez em quando vinha algumas coisas, algumas situações em que eles colocavam, né, se abriam um pouco para a gente. Só que não era uma coisa bem informal. Até não sei se outros casais faziam isso, mas nós sentíamos a necessidade de fazer. E aí me vinha muito aquela coisa, né? Poxa, né? Esse momento particular é tão bom para eles, né? Alguns desses casais aí marcou na nossa vida e eles acabaram nos marcando também. Será que não tem alguma coisa mais aprofundada para se fazer com a formação desses noivos? E aí que em 2017 a gente teve acesso a essa formação. Nós tivemos acesso ao material do André, e ele nos apoiou muito nisso, e nós começamos a avançar nesse sentido da preparação para o matrimônio. Então, quando o Papa fala que aquelas 3 ou 4 palestras de fim de semana é fingir uma preparação, isso acabou chamando a nossa atenção na época, e que parecia que não era suficiente. Mas a gente ainda não conhecia os documentos da igreja que falavam disso. E aí, com o passar do tempo, a gente foi conhecendo e foi vendo que realmente não era suficiente e que tinha alternativa para isso, né? Então, por isso que nós começamos a avançar nesse sentido. Primeiro no Paraná, e nós viemos para Palmas e trouxemos essa proposta para cá. E estamos, desde então,
aplicando essa proposta de preparação para o matrimônio nos casais aqui da nossa paróquia, né? E avançando para a nossa diocese também. Mas, seguindo no conteúdo aqui, daqui a pouco eu vou retomar nisso que eu estava falando, um pouco mais aprofundado, tá? Então, esse vídeo ele é de janeiro de 2018, em que o Papa propõe um catecumenato para os noivos, né? O que é o catecumenato? Às vezes é uma palavra até um pouco difícil de falar e que a gente não ouve tanto, né? Mas o catecumenato nada mais é do que um processo de formação, né? Você ter uma caminhada de preparação para receber o sacramento. Algo que envolve mais tempo, que envolve mais energia, que envolve mais proximidade, a inserção, a inserção da iniciação daquelas pessoas ou daqueles casais para o sacramento. Então, esse é o catecumenato, é uma caminhada matrimonial. Então, talvez eu possa ter me estendido um pouco, mas é muito importante falar disso. Retomando lá no Evangelho de novo, né? Em que Simão Pedro fala em atenção à sua palavra. Então, a palavra de Jesus, através da igreja, tem nos falado há mais de 50 anos, de uma forma insistente, sobre a preparação para o matrimônio. E é por isso, por causa para atender a palavra de Jesus, é que nós precisamos nos dedicar, nós precisamos nos intensificar nessa preparação. E aí, em 2022, veio esse documento em que eu comentei antes, né? A respeito do itinerários catecumenais para a vida matrimonial, né? Que é uma forma de síntese, não síntese, né? Mas ele resgata muita coisa do que todos esses documentos anteriores falaram, né? E traz algumas novidades também, tá? Eu não vou aprofundar muito nesse documento, porque ele é um documento muito rico, muito profundo. O André, ele tem um curso, depois eu posso passar, não sei se vocês já conhecem, né? Mas de qualquer forma eu posso passar o link para o Ney, ele repassa para vocês um curso em que ele trabalha detalhadamente esse documento. É um documento fundamental, importantíssimo para a pastoral familiar, tá? Em que, no prefácio, o Papa Francisco coloca, né, que recomendei que se ponha em prática um verdadeiro catecumenato, uma verdadeira caminhada, um verdadeiro processo para preparação para a vida matrimonial. E aí, no parágrafo 10 deste documento, uma coisa que me chamou a atenção: os próprios esposos que se disponibilizam para esse valioso serviço de acompanhamento também tiram dele grandes benefícios. Levar a cabo o engajamento pastoral e anunciar aos outros o evangelho do matrimônio constitui um fator de grande união espiritual e de enriquecimento pessoal e de casal. Olha que interessante que fala esse parágrafo, né? Não é o nosso objetivo, mas quando nós nos propomos a trabalhar com os casais na preparação para o matrimônio, às vezes a gente acha que a gente está só dando, entre aspas, né? Mas, de uma certa forma, a gente está recebendo também, enquanto casal, enquanto família, né? Eu vou pedir para minha esposa entrar aqui do meu lado para falar um pouquinho a respeito de como tem sido a nossa experiência, né, enquanto casal formador desses agentes de pastoral, desses casais que buscam o sacramento do matrimônio. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Então, quando a gente se disponibiliza e abre a nossa casa para receber esses casais que estão buscando o sacramento, a gente não só doa,
né, a gente recebe também, né? Quando a gente tem essa abertura, essa disponibilidade, a gente recebe muito de Deus, né, como graça, como bênção, e também como um reforço, né, como se a gente novamente estivesse lá fazendo um encontro, um curso, reaprendendo, revivendo, e como que eu posso dizer assim, reacendendo, né, muita coisa da vocação do matrimônio, né, que muitas vezes no dia a dia, na correria, cuidando de filho, cuidando da casa, né, a gente acaba passa por cima, né, e lendo e meditando sobre o matrimônio, sobre os temas, a gente fala, puxa vida, isso acabou passando, né, e reacende, revive o amor, o cuidado com o esposo, o cuidado com o lar, na vida matrimonial, com os filhos, é gratificante, é enriquecedor e une muito mais o casal. Faz com que a gente se torne cada vez mais próximo, é muito bom mesmo. Nesse sentido, assim, principalmente para nós, é maravilhoso. Muito bem. A gente acaba... nós já fizemos, eu perdi as contas de quantas turmas nós já acompanhamos, não sei se foi 8, 7, 8, 9, mas cada encontro em que nós retomamos esse tema, acaba acontecendo isso que o documento está escrito ali, né? Um fator de grande união espiritual e enriquecimento pessoal e de casal. Então, fica a sugestão aí que, de repente, quem está com um pouco de medo, de receio de atuar nesse serviço, que vale a pena. Um reflexo, é uma contrapartida que a gente acaba indiretamente recebendo para a nossa vida familiar. Perdão. Então, voltando ali aos documentos, né, como que a gente tem esse embasamento, lá em 78, o documento 12 da CNBB fala, né, que o ideal para a preparação é que se estenda por um tempo razoável, acompanhando os períodos de namoro e principalmente do noivado. E que ele seja menos formal que os cursos de noivo. O documento coloca curso de noivo entre aspas, né, nos alertando que não é o termo que a gente precisa usar, né? Mas que esse catecumenato pode ser realizado nas casas, acompanhando cada casal de noivos ou agrupando vários. Então, já não é de hoje em que a igreja nos pede para que nós tenhamos essa preparação próxima de uma forma estendida. A Familiares Consórcio, lá de 81, a partir dela, ela traz as 3 etapas de preparação que os agentes de pastoral já conhecem, né? A preparação remota, a preparação próxima, a preparação imediata para o sacramento do matrimônio. A preparação remota abraça a infância, a pré-adolescência e a adolescência. E desenrola-se, sobretudo, na família, e também nas escolas, nos grupos de formação, né, conforme diz o documento de preparação para o sacramento do matrimônio. Então, é uma preparação que acontece desde sempre, desde a mais tenra idade, né, desde dentro da família, em que as pessoas podem e devem ser iniciadas nessa preparação para o matrimônio. É o exemplo de família, é você ter, deixa eu passar no próximo slide aqui, né, a valorização da vida familiar, Semana da Família, a abordagem do tema das famílias nas homilias, palestras sobre família e matrimônio, apoio às gestantes, envolvimento com a catequese, adolescente, namoro, educação sexual, teologia do corpo, né? Então, tudo isso envolve a preparação remota, em que é feito desde sempre, né? Ou deveria ser feito, né? Desde sempre, dentro da proposta da igreja. A preparação próxima acontece quando já se tem um casal, né? Quando já se tem um casal, tendo em vistas o matrimônio, né? Quando o casal já está em busca do matrimônio, já está pensando nisso,
desde namoro, né, você já pode trabalhar essa preparação próxima. Só um minutinho. Então, ela passa por repropor uma catequese de iniciação na fé cristã e uma aproximação da vida eclesial, experiência de iniciação específica ao sacramento do matrimônio. Né? Para os outros sacramentos, nós temos aí uma formação para iniciação, né, do sacramento do batismo, da Eucaristia, da confirmação, e a preparação próxima precisa trazer essa iniciação para o sacramento do matrimônio. Nessa preparação precisam ser tratados temas ligados à relação do casal, carência psicológica afetiva, precisa-se trabalhar um discernimento, né? Mais uma vez aqui lembrando que o matrimônio, ele é uma vocação, e tal como toda vocação, ela precisa passar por um discernimento que leva o casal a continuar o seu processo com mais decisão, ou não. Ou, de repente, a preparação próxima, ela pode e deve servir para que um casal veja, não, realmente não é bem isso que eu pensava que fosse o sacramento, então eu não quero isso para mim agora. Então, faz parte da preparação próxima esse discernimento, esse decidir se é aquilo que ele quer para a vida toda. E a preparação imediata deveria ser o arremate de uma catequese que ajude os noivos cristãos a percorrer, de novo, conscientemente, seu itinerário sacramental. Então, depois da preparação próxima, tem a preparação imediata, que esse documento itinerário traz no seu parágrafo 70, que poucos dias antes do casamento é de grande utilidade um retiro espiritual de 1 ou 2 dias. Embora possa parecer irrealista, sendo tantas as ocupações devidas à organização do casamento, constata-se que, sempre que foi realizado, trouxe grandes benefícios. Né? Então, essa preparação imediata, ela é importantíssima para o casal. Para eles terem, para viverem ainda mais, de uma forma mais intensa, o seu momento do sacramento do matrimônio. Eu tenho aqui uma imagem uma pequena ilustração de como que deveria acontecer a preparação para o matrimônio. Então, você tem uma preparação remota, que vem desde sempre, né? Desde da primeira idade, adolescência, etc. Lá pelas tantas, o rapaz que está com seu carrinho encontra uma moça, e os dois resolvem embarcar no mesmo carro. Embarcando no mesmo carro, então a curva fica um pouco mais suave, em que ele passa pela preparação próxima, e logo depois a preparação imediata para então chegar à igreja no seu sacramento do matrimônio. Isso é o que deveria acontecer. O que normalmente acontece? E que tem sido assim para muitos casais. A preparação remota acaba acontecendo de uma forma muito precária, né? Um terreno muito acidentado, né? Dificilmente a gente vê pessoas realmente preparadas para o matrimônio antes de ter isso em vista, né? De tal forma que a preparação próxima, que são os cursos de noivos, acaba tendo que rebocar esse casal, né? Acaba tendo que puxar eles para que eles possam chegar ao matrimônio. E a preparação imediata, ela ainda existe, né? Muitas vezes até se confunde esse curso de noivos com a preparação imediata. Ele acaba acontecendo muitas vezes 1 semana, 2, 3 antes do casamento, né? Que preparação é essa? Os documentos da igreja antigamente falavam da preparação com no mínimo de 6 meses com antecedência. Esse itinerário novo que foi lançado ano passado, ele fala de pelo menos 1 ano de preparação próxima. Né? E aí, hoje em dia, o que acontece? Simplesmente se pula. É uma ponte da preparação imediata, né? Faz-se o curso de noivo e chama ela de imediata e vai lá e joga para dentro da igreja de qualquer forma. Será que assim a gente está atendendo os anseios da igreja? Né? Será que dessa forma a gente está
respondendo aquilo que Jesus nos pede através da sua igreja? É uma questão a se pensar. Os EPVMs, Encontro de Preparação para a Vida Matrimonial, são destinados somente para os noivos? Não, né? Os vários documentos da igreja nos falam que eles são destinados aos candidatos ao matrimônio. Tanto que a gente não fala em curso de noivos, a gente fala em preparação para o sacramento do matrimônio. Isso envolve quem? Envolve namorados, que têm em vista aí se unir em matrimônio. A gente envolve os noivos, propriamente dito, né, aqueles que já tiveram noivado, e também aqueles casais que hoje em dia, eu acredito que é a maioria, e que pelo menos é uma grande parte dos que a gente recebe aqui, casais que já coabitam, né, que já moram juntos, que de repente são até casados no civil, que não têm impedimento para receber o sacramento e que também buscam o sacramento do matrimônio. Então, esses encontros, ele é aberto a todos os casais que buscam o sacramento do matrimônio. E aí, dentro dessas 3 etapas, né? Dentro dessas 3 etapas aqui, o nosso foco hoje é a preparação próxima, né? Quando a gente está falando aí dos encontros de preparação, a gente está falando da preparação próxima. E o que a igreja recomenda para essa preparação próxima? Então, fazendo um apanhado de todos esses documentos que eu citei até agora, fazendo um apanhado de tudo isso que a igreja nos recomenda há mais de 50 anos. O que a igreja recomenda, então? Ela fala que precisa ter um acompanhamento de casais exemplares, de esposos cristãos, um diálogo de casal e de grupo, em clima de amizade e oração. Isso que nos fala o Papa Bento XVI em 2010. Então, você precisa ter diálogo, precisa ter clima de amizade, clima de oração com casais de esposos cristãos. Que ele não seja de tal modo breve que se resuma a uma simples formalidade. Essa preparação, ela não deve ser breve, não deve ser aquele cursinho fast food rapidinho, só para ter o certificado porque a paróquia está exigindo. Ela precisa ser algo acompanhado, com mais tempo, né? Ela deve ser coordenado pelo organismo diocesano que opere em nome do bispo, que está lá naquele documento, preparação para o sacramento do matrimônio. Então, ele deve ser coordenado, de novo venho falar, né? Que não tem que ser necessariamente realizado, mas coordenado pelo organismo diocesano que opera em nome do bispo. Qual que é o organismo diocesano que opera em nome do bispo? A pastoral familiar. Então, a pastoral familiar precisa coordenar essa preparação próxima. Os conteúdos, sem esquecer de aspectos vários da psicologia, da medicina, de outras ciências humanas, devem ser centrados sobre a doutrina natural e cristã do matrimônio. Então, nós precisamos, essa preparação, ela precisa estar atenta, sim, a um conteúdo que esteja alinhado com a doutrina natural cristã do matrimônio. Lembra que eu falei do nosso curso de noivos? Lá que eu mostrei a foto do nosso curso de noivos lá em 2005. Uma das coisas que nos chamou a atenção naquele curso é que, com toda a boa intenção que a equipe preparou, né? Mas na palestra que falava sobre métodos contraceptivos, né? Na verdade, foi bem esse o termo usado, né? Eles trouxeram uma médica ginecologista que fez um desfile dos métodos contraceptivos, né? Falou, vocês podem usar DIU, o DIU funciona assim, vocês podem usar a pílula funciona assado, vocês podem usar camisinha funciona assim, vocês podem usar injeção, etc. Então, ela trouxe um desfile, eles chamaram uma médica que trouxe um desfile dos métodos anticoncepcionais. Nós tínhamos uma certa preparação falando, não, isso aí não está certo. Mas muita gente que estava lá falou, nossa, que legal que existe tudo isso. E será que é isso que a doutrina da igreja nos propõe? Né? Então, quando a gente fala em princípio para a preparação, a gente precisa garantir essa centralidade na doutrina.
precisa acompanhar por um bom período de tempo, bom período de antecipação, conforme diz Amores Letícia, e precisa de uma pastoral de vínculo, né? É importante a gente criar vínculo com os casais que estão se preparando para o matrimônio. E aqui, então, eu tenho uma pequena ilustração da base. A base, pode ver que tem uma casa ali, que são os encontros de preparação, e nós temos a base que fundamenta essa casa. E quais são os tijolos que formam essa base? Então, você tem um acompanhamento, você precisa ter um acompanhamento por um período desses casais, você precisa criar vínculo, né? Os casais precisam se sentir à vontade com aqueles que estão os acompanhando, né? Através desse acompanhamento, desse vínculo, você tem partilhas, né? Você tem partilha tanto da sua vivência, do seu testemunho, quanto os casais têm partilha das suas dificuldades. Né? Quem aqui trabalhou com um curso de noivos, né? A gente percebe que a gente está numa sala com 15, 20, 30 casais, a gente não tem momentos em que cada um daqueles casais consegue partilhar alguma dificuldade deles conosco, né? Ou às vezes até tem, no intervalo do café, tem lá uns 5 minutinhos de conversa, mas não é algo aprofundado. E a preparação para o matrimônio precisa ter essa escuta, precisa ouvir esses casais e o que eles estão precisando. Tá? Precisa também de um discernimento vocacional, conforme eu já comentei antes. O matrimônio é uma vocação e que precisa haver uma reflexão de discernimento. São necessários encontros frequentes, né? Pequenos grupos, como eu comentei antes, com um grupão a gente não consegue individualizar as conversas, as partilhas, né? Precisa necessariamente se ter um conteúdo, o conteúdo precisa estar alinhado com a doutrina da igreja, e precisa de uma antecipação. Se você está pedindo discernimento, né, os casais eles precisam discernir e decidir se realmente o matrimônio é o que eles querem e é o que eles podem naquele momento. Né? Então, para isso, você precisa de antecipação. Tá? Então, para isso, atendendo esses fundamentos, tá, em que o André e a Karina, eles estão desde 2017 trabalhando com esse material, Matrimônio, Encontros de Preparação. Né? Essa edição que tem ali, que alguns inclusive têm em mãos, se eu não me engano, é a 10ª edição desse livro. Ela é uma edição ampliada, né? A partir desse, se vocês verem pequenininho aqui, ó, esse aqui é um material antigo. Eu falo antigo, mas ele ainda seria válido, né? Mas ele foi revisto e ampliado. E esse material, ele já passou, desde 2017, de 110 mil cópias vendidas em todo o Brasil. Ou seja, nós temos mais de 110 mil casais que se prepararam para o matrimônio através dessa metodologia no Brasil. Então, uma experiência em que foi aplicada em vários lugares do Brasil e que trouxe um retorno positivo. Senão, ele não teria tido essa amplitude toda. Dentro desses fundamentos aqui, inclusive o próprio documento Itinerários fala isso, em que cada diocese precisa encontrar a sua forma de realizar essa preparação. Então, a gente não precisa, primeiramente, a gente não precisa redescobrir a roda. A gente não precisa criar um material, a gente não precisa criar uma metodologia, né? Porque metodologias já foram criadas, já foram experimentadas em vários lugares. Hoje nós temos mais de uma metodologia, né? O documento fala que cada diocese pode adotar a sua, né? Assim como o André Parreira, nos seus 20 e tantos anos de experiência, de trabalho de preparação com matrimônio, ele desembocou nesse material. Nós temos outras experiências. Tem o padre Crispim, que
que também tem um material que é proposto pela Pastoral Familiar. A Arquidiocese de Curitiba já tem um material que é mais antigo também, que trabalha com encontros personalizados. Então, nós temos várias experiências que nos atestam a validade e a importância e o valor que tem essa preparação próxima, conforme a igreja nos pede. Então, desse material do André e da Karina, ele é uma experiência que nós temos como na nossa família, né? A nossa família, ela vem trabalhando com ela desde 2017, conforme eu contei antes, né? Nós viemos para Palmas, nós iniciamos essa implantação através dessa metodologia aqui em Palmas, e nós tivemos, vou colocar bem entre aspas, assim, resultados muito, muito positivos, né? O que a gente considera como resultado positivo? É o retorno dos casais, né? Os casais que fizeram essa formação conosco, que fizeram esse processo conosco, e o Frei João Paulo, acho que ele saiu da sala aqui, que ele estava com outro compromisso, ele também nos falava muito disso, de quanto que os casais que passaram por esse processo valorizavam essa formação, né? Então, enquanto agente pastoral, a gente fala, nossa, isso aqui é uma metodologia fantástica, assim, para se trabalhar com os casais. Mas nada melhor do que a gente ouvir o que os casais que passaram por esse processo têm a dizer a respeito disso. E eles nos comentam, tanto durante os encontros, quanto no final, na missa de encerramento, né, de como que essa caminhada, essa metodologia, ela foi fundamental na vida deles. Nós temos, inclusive, casos de casais que fizeram curso de fim de semana e que não gostaram e que nos procuraram para fazer essa formação com mais tempo. Mesmo já tendo o seu certificado, mesmo já tendo cumprido aquilo que a igreja exigia, entre aspas, de certificado, mesmo assim eles se propuseram a fazer essa formação conosco. Tá? Então, para a gente ter uma visão assim de como que tem sido esse retorno, eu gostaria de pedir para o casal, o Iago e a Ana Miriam, que estão aqui na conferência conosco, para eles falarem um pouquinho da experiência deles. Eles passaram por esse processo, né? Eles vão contar um pouquinho a história deles, daí gostaria que vocês ouvirem. Iago e Ana Miriam, sejam bem-vindos. Obrigado, bom dia, irmãos, bom dia a todos. A Ana está banhando aqui com o neném, com o Bruno Henrique, nosso primeiro filho de 3 anos, e graças a Deus já está chegando um irmãozinho para ele, daqui uns 10 dias mais ou menos, que é o Bento. Enfim, falando um pouco sobre pastoral da família, esse curso de noivos que a gente fez, a gente ficou sabendo dele por meio da minha irmã, que casou no mesmo ano que eu, que foi ano passado, e ela deu um feedback bastante positivo para a gente desse curso, que era interessante, bem informativo. E assim, sendo bem sincero, quando ela falou disso, seriam 3 meses, né, 11 encontros, o primeiro sentimento ali que veio foi repulsa. 3 semanas, 3 meses? Vou fazer esse trem não, demora demais. E porque o que eu conhecia era que era isso, que o curso de noivos era um final de semana. Então, eu achei extremamente exagerado, a princípio, esses 3 meses. Mas a gente decidiu fazer, né? A gente estava no processo de voltar para a igreja. Eu e a Ana já éramos servos, mas afastamos um pouco da igreja. E a gente estava nesse processo de voltar, começamos direção espiritual com o Frei João Paulo também. E aí decidimos fazer o curso. E assim, não há coisa melhor do que fazer esse curso se você está se preparando para o matrimônio. É uma preparação extremamente completa, uma preparação que abrange praticamente todos os temas necessários e mudou totalmente minha opinião. Se antes eu achava que era longo, hoje eu acho inimaginável fazer um curso em um final de semana, para uma preparação que é para a vida inteira, que é o matrimônio. E a cada encontro a gente foi se familiarizando mais, foi gostando mais do curso.
interessando, fazendo as atividades semanais, e quando não tinha, a gente sentia falta, quando tinha imprevisto não dava para fazer. Então, foi essencial para o nosso processo de amadurecimento como casal, como pais, como católicos apostólicos romanos, fazer esse curso. É um feedback que a Ana poderia dar melhor, acho que ela está vestindo o neném aqui, é que justamente no estudo, né, na catequese, sobre a questão da vida, né, ser aberto a gerar filhos. A gente já tinha um, e a Ana não queria mais ter filhos. Opa, a Ana não queria mais ter... aqui, uma benção aqui. A Ana não queria mais ter filhos por conta do trauma que foi na gravidez aqui do nosso primeiro filho, do Bruno Henrique. Foi parto normal, mas ele nasceu com pneumonia, foi direto para a UTI, e o parto teve algumas complicações também. Mas, enfim, ela não queria mais ter filhos e estava usando anticoncepcional, né? Mas, a partir do momento da catequese, Deus falou por meio dos irmãos, do amigo, da Cris, do Claudemir e da Joyce, e ela foi extremamente tocada por aquilo, a gente foi tocado e transformou a nossa mentalidade quanto a isso, por meio da catequese pré-matrimonial. Transformou a nossa mentalidade e tanto que logo depois a gente engravidou novamente, que já vai nascer agora o Bento, mas foi justamente depois da catequese que a gente teve essa consciência, que viu... A gente nunca tinha estudado a respeito. Como eu falei no curso, eu sou um cara que fiz um TCC que, na faculdade pró-vida, que ia em debates pró-vida, mas nunca tive essa consciência de que usar meios contraceptivos seria contra a doutrina da igreja, contra a vida. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, apesar de ter esse perfil pró-vida. Então, por meio da catequese pré-matrimonial, a gente mudou essa mentalidade, parou de usar esse remédio, né, esse anticoncepcional, e logo depois engravidamos aí novamente e propagamos isso, propagamos esse amor à vida, esse amor à reprodução, né? Que é justamente a questão bíblica e a questão da doutrina da igreja. Então, assim, fazer o curso nessas 11 semanas, acompanhar a rotina dos casais, o amor entre os casais, o amor entre os filhos, as dificuldades também dos casais, foi algo que somou bastante para a nossa vida e foi o pontapé final para a gente decidir oficializar nossa união perante Deus. E hoje temos um casamento recente, mas um casamento maduro, um casamento que sabe os prós e os contras, que sabe que tem que ceder, muito por conta desse período que a gente viveu, essas 11 semanas, com o auxílio da pastoral familiar, com o auxílio desse livrinho, com o auxílio do Frei João Paulo. Então, foi um momento assim mágico na nossa vida, e que, se a gente pudesse, a gente propagava para o mundo inteiro, para todos os casais, todos os noivos fazerem, para ter esse discernimento. Então, foram só benesses mesmo com esse curso, e louvado seja Deus pela pastoral da família e por estar havendo esse momento de apresentação, né? E espero que todos que estão aqui possam propagar a necessidade também desse curso de 11 semanas ou um curso mais prolongado. Mas é isso, quer falar alguma coisa, não? É isso, e estamos à disposição aqui, sempre que precisarem. Muito bem. Obrigado, Iago. Ana Miriam está aí cuidando do Bruno Henrique. É muito bom ouvi-los. Então, é isso, né? A gente, mais do que teorias, né? A gente tem exemplos, a gente tem testemunhos, né? Eu trouxe o Iago aqui só para a gente poder ilustrar um pouco, mas nós temos vários casais que nós poderíamos trazer aqui também para dar seu testemunho, e que realmente vale a pena essa dedicação. Vale a pena nisso, né? De perceber, de entender essa diferença que a gente consegue fazer na vida das pessoas, na vida dos casais. Então, obrigado, Iago, obrigado, Ana Miriam, por esse momento. Tá? Agora eu gostaria de propor
se a gente estivesse num encontro presencial, a gente estaria fazendo um momento do cafezinho agora, né? Para a gente dar uma esticada, a gente está aí a 1h30, vocês nos ouvindo, né? Não sei, está todo mundo com a câmera fechada, não sei o que estão fazendo, mas eu queria propor uns 5 minutinhos para a gente fazer uma pausa, tá? Daí quando... 5 minutinhos mesmo, bem rapidinho, tá? Daqui a 5 minutinhos a gente volta e a gente segue. Eu vou passar mais um tanto, agora especificamente a respeito do material, e aí logo na sequência eu abro para a gente conversar, para dúvidas, trocar ideias. Pode ser assim? Então tá, joia. Agora é 10h42, 10h50 a gente volta. Tá? Ok.